E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. E olha só que massa o tema do vídeo de hoje. Os robôs podem roubar o trabalho dos contadores? Eu sou Everton Patrício e chega junto para essa viagem que a gente vai fazer, que talvez possa parecer meio futurística, mas que na verdade é muito mais atual do que a gente talvez possa imaginar. Eu vou basear as reflexões que a gente vai fazer aqui principalmente nesse livro de título bem sugestivo. Os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem. Olha só que tema interessante. Na verdade, eu tive a oportunidade de ler esse livro pela primeira vez há alguns anos atrás e eu confesso a você que foi exatamente a leitura desse livro que despertou grandemente o meu interesse para me aprofundar um pouco mais não somente na parte técnica da inteligência artificial, mas também nos impactos que a inteligência artificial pode causar na sociedade a curto, médio e principalmente longo prazo. Bom, é isso aí, vamos lá. A primeira coisa que eu quero ler junto com você é esse pequeno trecho aqui do vídeo, do livro, aliás, olha só. É mais difícil automatizar uma empregada doméstica do que substituir um radiologista. Um radiologista é um médico especializado em analisar imagens geradas por várias tecnologias de varredura. Por que é que você acha que talvez possa ser muito mais difícil substituir uma empregada doméstica que um médico radiologista? Então, olha só. Essa frase de imediato, ela me surpreendeu na primeira vez que eu a vi, ela me surpreendeu por completo, porque eu entendia como, mas a inteligência artificial, ela vai substituir mais aquelas atividades que demandam mais poder de processamento cerebral, que demandam menos poder de processamento cerebral, que demandam menos cálculo. Então, talvez isso é o que eu pensava na época que eu li pela primeira vez esse livro. Mas de imediato eu já vi que é exatamente o contrário, provavelmente. Pelo menos é que o livro está nos deixando a entender, nos levando a entender. Mas vamos lá, vamos deixar de papo e vamos tentar entender exatamente o porquê é. Eu separei aqui um outro trecho no próximo slide que eu acabei de passar agora e a gente vai ler para a gente tentar entender o motivo. Então olha só, a desvantagem é que se trata de um trabalho muito repetitivo. Embora exija pelo menos 13 anos de estudo e treinamento além do ensino médio, é muito fácil de automatizar esse emprego. Pense nisso. O objetivo do trabalho é analisar e avaliar imagens cujos parâmetros estão bem definidos. Uma vez que muitas vezes vem diretamente da máquina de escaneamento computadorizado. É isso aí mesmo, uma vez que muitas vezes vem diretamente da máquina de máquinas de escaneamento computadorizado. Bom, veja só, ele fala aqui que é muito mais fácil automatizar esse emprego porque ele é muito mais repetitivo. Né? Veja só, a desvantagem é que se trata de um trabalho muito repetitivo. Eu vou precisar cruzar, junto com essa informação aqui, informações que eu consegui de outras fontes, de pesquisas. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você, é que o trabalho de um radiologista, ele demanda análise de informações. E essas informações, elas são repetitivas e são fáceis de se obter. O próprio livro aqui está dizendo que essas informações elas vêm de máquinas de escaneamento computadorizadas. Então veja, a informação já vem pronta. O problema da automatização de uma empregada doméstica, do trabalho dela, aliás, é que a leitura das informações que são submetidas a esse tipo de tarefa não são muito fáceis de serem obtidas. Veja, quando uma empregada doméstica ela vai fazer uma limpeza de um quarto, por exemplo,
ela precisa avaliar visualmente os objetos, ela precisa saber o que é cada objeto, se isso aqui é um mouse, se isso aqui é um smartphone, ela precisa saber se isso aqui é um livro, precisa identificar. E nós, seres humanos, somos muito bons em identificar objetos, visualmente falando. Os computadores, até então, até hoje, até algum tempo atrás, digamos assim, eles não eram muito interessantes, eles não eram muito bons, não eram muito avançados em identificação. Depois, em outro vídeo, eu posso falar um pouco mais sobre essa questão do avanço da tecnologia de identificação de objetos por meio do campo visual. Mas, por enquanto, vamos dizer que até a data da publicação desse livro, não era muito avançado, as tecnologias não eram muito avançadas no que diz respeito à identificação de objetos por meio do campo visual. Isso significa dizer que para os computadores, até então, era muito mais complicado e hoje é um pouco mais fácil, mas ainda é complicado. Mas vamos lá, era muito mais complicado enxergar um ambiente que inclusive é 3D, né? Você tem 3 dimensões e você saber identificar cada objeto, o que significa, o que é, você conseguir que um braço robótico pegue esse objeto, saber qual pressão colocar nesse objeto, porque veja, se um braço robótico pegar um livro, se ele apertar um pouco mais esse livro, não haverá problema, porque não vai prejudicar, né? Desde que ele pegue nessa posição que eu estou pegando. Agora, se o braço robótico pegar um copo e colocar um pouco mais de pressão, o copo se quebra. Um copo é barato, mas se ele pegar um monitor de um notebook, por exemplo, e colocar um pouco mais de pressão. Então veja, existem muitos objetos, um ventilador, estou olhando para um ventilador agora. Se ele pegar e apertar, e acabar quebrando algumas das partes do ventilador. Né? Então veja, é muito complicado levando-se em consideração um ambiente 3D. No entanto, se a gente levar em consideração as informações que são submetidas a médicos, elas já vêm no formato digital muitas vezes. Se não vierem no formato digital, é muito fácil digitalizá-las. Então, o que acontece? Quando o software ele obtém acesso a essas informações que são repetitivas, ele obtém acesso facilmente a essas informações e ele observa que essas informações são repetitivas e padronizadas, ele acaba identificando um padrão. Ah, certo, vamos lá. Se o problema, se a característica da imagem for essa, então a decisão é essa. Se a característica da imagem for aquela outra, a decisão é essa outra. Se a característica da imagem for essa outra, a decisão é essa. Veja que esse padrão nós podemos perfeitamente identificar também em consultas médicas tradicionais. Veja que as consultas médicas tradicionais, elas são baseadas em procedimentos padronizados e repetitivos. Se o paciente apresentar esse sintoma, então o medicamento receitado será esse. Se o paciente apresentar esse outro sintoma, o medicamento receitado será esse. Se o paciente apresentar aquele outro sintoma, o medicamento receitado será esse outro. Então veja, quanto mais padronizado, quanto mais repetitivo, mais fácil de se automatizar esse processo através de inteligência artificial. Vamos passar agora para ler a próxima parte aqui que eu separei junto com vocês. Esse aqui eu não sei se eu já li. Não, li ainda não, vamos lá. Trata-se de um sistema fechado, com diversas variáveis bem conhecidas, que em sua maioria já foram definidas. Olha só. Trata-se de um sistema fechado com diversas variáveis bem conhecidas, que em sua maioria já foram definidas. Eu gostaria de que nesse momento você começasse a comparar um pouco com a contabilidade. Será que a contabilidade, pelo menos a contabilidade fiscal básica, a contabilidade fiscal do dia a dia, que é trabalhada tanto nas empresas quanto nos escritórios de contabilidade, será que essa contabilidade fiscal,
ela é baseada em processos padronizados e repetitivos, né? Então, olha só, é o processo repetitivo, equivalente a um banco de dados de informação, 13 anos de estudo e treinamento conectado a um sistema de reconhecimento visual, o cérebro do radiologista. O que já existe hoje e encontra muitas aplicações. Então, eu quero fazer uma breve comparação do papel de um radiologista com o papel de um médico tradicional, um médico, um clínico geral, fazendo uma consulta tradicional, com o trabalho de um contador. Qual desses você acha que é mais padronizado? Eu vou arriscar nesse momento e eu vou dizer que talvez os três tenham o mesmo nível de padronização. Porém, eu também vou arriscar em dizer que talvez o trabalho do contador seja muito mais fácil de se obter informações. Veja, se eu estou consultando um paciente, por exemplo, o paciente ele pode muito bem me dizer os sintomas que ele está sentindo, as sensações que ele está sentindo, e essas sensações podem estar corretas, podem estar acertadas. No entanto, também há a possibilidade de o paciente não ter a mínima condição de me dizer o que é que ele está sentindo. Muitos pacientes, eles não conseguem dizer o que sentem, né? Muitas vezes eu mesmo, quando fico meio adoentado, eu não consigo discernir se o que eu estou sentindo é um sintoma ou outro. Isso dificulta o processo de identificação de qual mal está acometendo o paciente. E dificultando o processo de identificação do mal que está acometendo o paciente, é dificultado também o processo de identificação de qual medicamento deve ser receitado. Então veja, isso é um processo que pode acontecer durante a medicina. Porém, se a gente parar para prestar um pouco mais atenção na contabilidade, a gente vai ver que, na verdade, a contabilidade é muito mais fácil porque não há descrições. Muitas vezes não há textos. Na contabilidade, principalmente na contabilidade atual, o que reina são códigos. Veja, eu estou vendendo, eu coloco códigos para descreverem, para definirem a natureza da operação que eu estou fazendo. Eu tenho o código CFOP, eu tenho o código CST, tenho o código CSOSN, tenho o código NCM, tenho o código CEST, tenho o código KNAI, tem uma porrada de código. E quando se trabalha com códigos, é muito mais fácil cruzar informações. Inclusive, isso até existe um procedimento que é feito pelo fisco, que é muito conhecido, chamado de cruzamentos fiscais, que é justamente o processo onde o fisco, através de softwares, através de sistemas informatizados, ele captura as informações que você envia pelos diversos documentos fiscais, seja nota fiscal de venda, seja NFCE, seja cupom fiscal eletrônico emitido por MFE ou por SAT, CFE, sejam os XML que chegam dos seus fornecedores, ele cruza essas informações com o SPED que você também envia, ele cruza todas essas informações para averiguar, para verificar se você está pagando impostos corretamente. Isso é chamado de cruzamentos fiscais. Então veja, tudo dentro da contabilidade, ou quase tudo, é muito padronizado, é muito repetitivo. Então, se uma coisa padronizada e repetitiva, ela é muito fácil de ser substituída, ou é muito fácil de substituirmos seres humanos por softwares baseados em inteligência artificial, e nesse momento eu gostaria também de diferenciar uma coisa para você. Quando se fala em robô, não necessariamente se fala em robô físico, em robô mecânico. A gente, por conta dos filmes, a gente tem a mania de dizer, é um robô. A gente já imagina logo um robô mecânico, como um Robocop, por exemplo. Mas o fato é que atualmente, quando se fala em robô, não necessariamente precisa ser um robô físico. Pode ser um robô software. Os chatbots ou chatbots, como você prefira chamar, são robôs e são softwares. Então veja, se
um trabalho ele demanda esforço padronizado e repetitivo manual, físico, ele provavelmente vai ser substituído por um robô físico, por um robô mecânico. Inclusive, isso é o que já aconteceu há muito tempo na indústria automobilística. No entanto, a revolução que a gente está enfrentando, eu ia dizer prestes a enfrentar, mas na verdade a gente já está enfrentando. A revolução que a gente já está enfrentando é justamente a substituição de trabalhos cognitivos, que são padronizados e repetitivos, por softwares de inteligência artificial, né? Eu gostaria também de, nesse ponto, falar para você, apenas lembrar você de que o fisco ele já utiliza softwares de inteligência artificial para detectar padrões. E um dos padrões que são facilmente detectáveis são padrões de alterações manuais de arquivos. Então, se você, por exemplo, hoje já diminuiu consideravelmente a ocorrência desse fato, mas em torno de 2012, 2013, havia uma grande facilidade, uma grande ocorrência do número de alterações do arquivo SPED fiscal em si, o TXT em si. Isso se dava pela quantidade de erros que aconteciam e pela facilidade que um arquivo de TXT provê que você faça alterações dentro das informações do próprio arquivo. Então veja, se um arquivo tinha trocentos mil erros, então geralmente era muito mais fácil, se você identificou um padrão no arquivo, você fazer a alteração no próprio arquivo, do que você pegar e solicitar que a empresa faça essa alteração, você solicitar que a empresa gere o arquivo novamente, envie para você e vai estar com aquela mesma quantidade de erros e você vai dizer que a correção não foi feita, ou que foi feita em um local errado, ou que talvez você mexeu em algum local que fez com que aparecessem mais erros. Então, naquela época, em 2012, 2013, era muito comum alterar os arquivos manualmente. Só que essa alteração de arquivos feita manualmente, ela já é muito fácil, hoje em dia já é muito fácil de ser identificada pelo fisco. Então é por isso que hoje em dia não é mais indicado, apesar de também existir. Porém, o quadro que eu falei para você nesse momento foi um quadro onde o contador ele tenta importar o arquivo e se depara com muitos erros. É importante a gente entender também que existem situações onde é feita uma manipulação de informações antes do nível de software. Por exemplo, antigamente existia muito o fato de por exemplo, as empresas, eu estou no Simples Nacional, eu estou na faixa tal e eu não quero mudar de faixa, eu não quero subir de faixa, porque se eu subir de faixa, eu vou acabar pagando mais impostos. Então, o que é que eu faço? Aí havia um acordo de que a empresa ela teria que limitar o faturamento. Já ouvi em palestras, em muitas palestras de contabilidade, onde os próprios palestrantes apontavam esses erros, que esses erros existiam, e o próprio escritório de contabilidade dizia, fulano, você se não quiser sair da faixa tal, você tem que vender, você tem que fazer o faturamento até um limite tal. Veja que isso é um controle de informações que não começou no nível de software. Esse controle de informações começou no nível gerencial, começou a partir da decisão do escritório de contabilidade juntamente com o empresário. Outras vezes era uma decisão que surgia da empresa e forçava a contabilidade a proceder dessa forma. Mas o que acontece é que essa decisão foi uma decisão tomada a nível de software, aliás, a nível gerencial, e como consequência passou para nível de software. Independentemente de qualquer coisa, o software de inteligência artificial do fisco, ele vai detectar facilmente
essa manipulação de informações, independentemente de você ter feito essa manipulação já no próprio arquivo ou de uma forma gerencial que acabou se refletindo no arquivo, certo? Então, veja só, como na contabilidade a gente trata de informações e as informações geralmente são baseadas em códigos, o que facilita a sua categorização. E essas informações categorizadas são padronizadas e repetitivas e, cara, é muito fácil de substituir muitas das tarefas dos contadores para softwares. E eu quero também aproveitar esse momento para dizer para você que é contador que está assistindo esse vídeo, que isso não é uma coisa ruim, necessariamente. Veja novamente o título desse livro aqui. Os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem. A premissa principal desse livro aqui é dizer que nós, seres humanos, em muitos dos cargos que nós desempenhamos nos trabalhos, nas diversas sociedades nas quais vivemos, são trabalhos padronizados e repetitivos, são trabalhos subhumanos. Subhumanos, eu digo subhumanos, porque são trabalhos que estão abaixo da nossa capacidade intelectual. E o livro diz que nós podemos e nós devemos ter mais tempo livre para que a gente possa se dedicar a outras atividades mais importantes. E olha que interessante, eu vou exemplificar para você aqui como uma calculadora. Antigamente, antes do surgimento da calculadora eletrônica, as pessoas faziam muito cálculo nas mãos. A pessoa pegava a caneta e fazia o cálculo. E veja que depois do surgimento da calculadora eletrônica, esse cálculo que antes era feito de forma manual passou a ser feito de forma eletrônica, o que economizou consideravelmente a quantidade de tempo que as pessoas investiam para isso. Economizando tempo, esse tempo libertou as pessoas, esse tempo a mais possibilitou que as pessoas passassem a investir em outras atividades, como por exemplo o próprio gerenciamento da empresa ou até mesmo uma conversa mais amigável, mais humanizada com o cliente na hora do atendimento, certo? Bom, então o que eu quero dizer para você que é contador agora, que é contadora, que está assistindo esse vídeo, é que não necessariamente a automatização das tarefas que você faz hoje manualmente, não necessariamente isso seja ruim. Isso na verdade pode ser e provavelmente seja uma excelente notícia, porque isso vai libertar você para fazer outras tarefas que não sejam tão manuais, que não sejam tão padronizadas, que não sejam tão repetitivas. E é aí onde eu entro no fato de que existem muitos profissionais, existem muitos seres humanos, vamos voltar para os profissionais. Existem muitos profissionais na contabilidade que não estão dispostos a se atualizar, que hoje fazem quase que unicamente o mesmo procedimento padronizado e repetitivo que é feito há anos. E como eles se habituaram a esse procedimento, eles vão resistir à mudança e vão tentar continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. E esse processo de resistência, infelizmente, vai tirar esses profissionais do seu setor de trabalho. Eles serão inevitavelmente substituídos. Eu comecei a falar de seres humanos porque é importante deixar claro, deixar destacado, que essa resistência à mudança não é uma coisa isolada, não é uma coisa que não é uma característica presente unicamente nos contadores, mas é uma coisa presente em toda a humanidade. Pedro Calabres, neurocientista e psicólogo, ele diz que nós, seres humanos, evoluímos no contexto de economia de energia, de forma que tudo aquilo que nos faz economizar energia, a gente acha bom. E tudo aquilo que demanda de nós um gasto maior de energia, a gente procura rejeitar. E uma das coisas que mais demanda gasto de energia é justamente essa tal de mudança. Tudo aquilo que nos força, que nos obriga, que nos instiga a mudar,
cobra de nós mais gasto de energia e por isso a gente tem a tendência de procurar rejeitar essas tarefas, rejeitar a mudança em si, certo? Bom, vamos lá. Isso aqui é são duas pequenas tabelas que eu fiz para mostrar para você o quão padronizado são as tarefas dentro da contabilidade fiscal básica. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, um CFOP. Se vier o CFOP 5102, eu vou ter que converter esse CFOP para 1102. Se vier um CFOP 6102, eu vou converter para 2102. Se vier um CFOP 5403, eu converto para 1403. Se vier um CFOP 6403, eu converto para 2403. Veja que o mesmo também ocorre com o CST. Por exemplo, se vier um CST 00 e se eu paguei a substituição por fora no ato da compra, eu devo converter esse CST para 60. Porém, se eu não paguei a substituição por fora e se o natural dessa compra, o natural desse produto é que ele tenha o ICMS pago somente após a venda, então eu permaneço, eu deixo o mesmo CST que veio na compra, que é 00. Se o CST vier 10, significa dizer que eu estou pagando a substituição tributária no ato da compra. Eu não precisarei, estou pagando ICMS no ato da compra por substituição tributária. Eu não mais precisarei pagar o mesmo ICMS quando eu vender. Então, eu tenho que converter a minha venda para o meu CST para 60. Se vier 60, eu permaneço, deixo o mesmo 60, porque significa que eu já paguei o ICMS no ato da compra. Então, veja, tudo é absolutamente padronizado e repetitivo. E tudo categorizado através de códigos, de números. Tem uma outra parte aqui que eu quero ler com você. Deixa eu só... Pronto. Tem uma outra parte aqui que eu quero ler com você, que é exatamente essa aqui. O software de reconhecimento de padrões visuais é altamente sofisticado. Um exemplo disso é o Google Images, ou Google Imagens. Estava lendo aqui em inglês. Um exemplo disso é o Google Imagens. Você pode fazer um upload de uma imagem para o mecanismo de pesquisa e então o Google usa técnicas de simulação de visão por computador para comparar sua imagem com outras no seu índice e em coleções adicionais. A partir dessas comparações, tenta gerar uma descrição textual correta, mais provável de sua imagem, assim como encontrar outras que tenham o mesmo conteúdo da imagem enviada. Então veja, é aquele mesmo recurso do Google Imagens que você já conhece e que você já utiliza diariamente. Você simplesmente pega uma imagem, arrasta e solta lá no Google Imagens, e o Google lê aquela imagem, ele tenta traduzir aquela imagem em um texto que seja mais adequado, que represente mais adequadamente essa imagem, e então ele faz a pesquisa retornando outras imagens para você. Então a pergunta que eu quero fazer para você agora, nesse exato momento, é: contadores e contadoras só fazem tarefas repetitivas? Veja, eu dei exemplos para você no que diz respeito à contabilidade fiscal, mas a única tarefa que um contador faz não é a contabilidade fiscal. E mesmo que ele fosse restrito à contabilidade fiscal, dentro da contabilidade fiscal há processos padronizados e repetitivos e há processos que não são padronizados e repetitivos. Exemplos de tarefas que são extremamente repetitivas são receber e importar arquivos, fazer análises superficiais. Essas análises superficiais aqui que eu digo é que muitos contadores fazem. Ele recebe o arquivo da empresa, ele olha muito por cima se apareceu algum erro, se não apareceu, e se tiver mais ou menos tudo por cima, tudo ok nessa visão superficial, ele simplesmente envia para o fisco. Então, essa análise superficial
E essa análise superficial, ela é extremamente padronizada e muito fácil de ser substituída por softwares. Inclusive, já existem softwares hoje em dia que são dedicados exatamente para isso e são vendidos no modelo SaaS, que é Software as a Service, ou software como serviço. Um exemplo é a auditoria. Transmitir arquivos é uma tarefa extremamente padronizada e repetitiva, gerar guias de pagamento e etc. Esses são exemplos de tarefas que são extremamente padronizadas e repetitivas. Existem, no entanto, também tarefas que são parcialmente padronizadas e repetitivas, como, por exemplo, analisar novas regras tributárias, verificar melhor o regime de tributação para os clientes, qual que se encaixa melhor, é o Simples Nacional, é o regime normal, verificar a movimentação e os tipos de produtos para buscar redução de custos tributários. Então, é uma tarefa que nós podemos dizer que seja parcialmente padronizada, que seja parcialmente repetitiva, porque isso demanda de mais cálculo, demanda mais estudo. Não é uma coisa que não possa ser substituída por um software de inteligência artificial. Ele pode sim, porém, como é uma coisa mais inexata, ele oferece resultados mais inexatos, há a possibilidade de esses trabalhos não serem completamente substituídos por inteligência artificial, mas de serem criadas ferramentas, de serem criados softwares que vão auxiliar os profissionais no desempenho dessas tarefas, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de tarefas que são minimamente padronizadas e repetitivas. Por exemplo, buscar um melhor relacionamento com os clientes. Quantos contadores você conhece que tentam conversar com os clientes, que tentam perguntar a esses clientes quais foram os desejos fundamentais que os fizeram montar essa empresa? Ou se essa empresa ela foi dada de herança, se foi recebida de herança, qual a importância dessa empresa para a pessoa? Qual a importância dessa empresa para a família? Quantos colaboradores existem? Qual a importância dessa empresa para os colaboradores? Essa empresa ela está corretamente alinhada, as tarefas, os processos estão alinhados com os objetivos? Como está a questão do controle financeiro da empresa? Como está o planejamento financeiro da empresa? Veja que isso é uma coisa que não é tão padronizado, não é tão repetitivo, é muito customizado. Para cada tipo de empresa, para cada tipo de empresário ou empresária, é uma realidade diferente e podem ser apontados caminhos, soluções diferentes. Se esses objetivos estão sendo concretizados com a empresa e oferecendo relatórios, o contador pode oferecer relatórios que demonstrem a evolução da empresa com o passar do tempo. Veja, sua empresa possui 10 anos. Durante esses 10 anos, ela evoluiu durante tal período, regrediu durante esse período, ela evoluiu durante esse outro período. Vamos tentar isolar esses períodos de evolução e vamos tentar tirar insights, vamos comparar, vamos ver quais ações foram realizadas durante esse período. Eita, você não sabe porque você não anotava as ações que você fazia? Vamos corrigir desde já, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar a você registrar as ações que você faz. Veja, isso é uma consultoria. E a contabilidade por consultoria, ela está cada vez mais em evidência. A consultoria contábil, a consultoria tributável, a consultoria de tributação, vamos dizer assim. Pronto, tributável também. Mas a consultoria contábil, ela está cada vez mais em evidência. Relatórios que demonstram a evolução da empresa e a concretização dos objetivos com o passar do tempo. Seus objetivos estão sendo concretizados com o passar do tempo? Você define aquilo que você define para o que você quer da sua empresa. Você está conseguindo alcançar ou não? Você está definindo metas? Ou você está apenas trabalhando um dia após o outro, fazendo o que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer você simplesmente não faz?
Você está vivendo desse jeito ou você está fazendo metas e atingindo essas metas? Veja que isso é absolutamente importante. Aí você pode até dizer, mas isso não é um trabalho de um contador, mas isso, como é que um contador pode fazer isso? O que é importante a gente entender é que o empreendedorismo, ele se baseia em você identificar problemas, que esses problemas, na verdade, são oportunidades que você tem de agir para resolver esses problemas e assim montar um negócio lucrativo. O que acontece é que, com o passar do tempo, contextos mudam, novos problemas surgem, velhos problemas desaparecem. E assim como diz o nosso velho amigo Charles Darwin, as pessoas, os seres que conseguem se adaptar às novas realidades, eles continuam existindo, e os seres que não conseguem se adaptar a essa nova realidade, eles acabam entrando em extinção. E o que acontece é que o contexto empresarial está mudando, está absurdamente modificado e está mudando em uma velocidade cada vez mais acelerada. Então você como contador, você como contadora, precisa identificar quais problemas que são antigos e que já não existem mais ou que em um curto prazo deixarão de existir. Você precisa identificar quais são os novos problemas que passarão a existir para que você possa elaborar soluções para esses novos problemas. E o fato de você fazer uma coisa que você nunca fez, na verdade, não é uma má notícia. Na verdade, é uma boa notícia, porque significa que você está conseguindo enxergar os novos problemas, os novos comportamentos, as novas demandas, e você está conseguindo se adaptar a essa nova realidade. Mudar significa apenas que uma nova realidade está surgindo e você não será deixado para trás. Você estará muito provavelmente na vanguarda. E eu digo na vanguarda porque exatamente o momento em que estamos vivendo é o momento em que estão ocorrendo as maiores mudanças. Eita, olha aí, chegamos no final. Bom, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você que é contador. Eu espero que esse vídeo também tenha contribuído para você que é empresário, que é empresária, e que, se você tiver alguma dúvida, que você possa comentar aqui e que você possa enviar para os outros canais que a gente disponibiliza, como um grupo do Telegram que a gente tem bem interessante, que eu vou deixar o link abaixo aqui desse vídeo, que se chama Como Pagar Menos Impostos. E eu acredito que você já identificou que a nossa pegada aqui é ajudar pequenas e médias empresas a pagarem menos impostos do jeito certo. E uma coisa que é absolutamente fundamental na nossa forma de ajudar as empresas, de nós mesmos alcançarmos esse objetivo de ajudar as empresas, é através de tecnologia, através da transformação digital. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.